E aí, turma, tudo bem? Olha só, esse aqui é o segundo vídeo sobre a aula de física, tá? Então vamos entender o seguinte. Quando nós fazemos as medidas em física, muitas vezes nós temos números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, digamos que eu tenho o número 20.000. 20.000 significa o quê? Significa que é 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá o total de 20.000. Mas para poder analisar o número e escrever ele de uma maneira bem mais reduzida, o 20.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado à quarta. Um outro exemplo, 6.500. Como que ele pode ser escrito em uma maneira de notação científica? 6,5 vezes 10 elevado à terceira. Por que 10 elevado à terceira? Porque eu preciso andar com as casas de vírgula partindo da direita para a esquerda, eu ando 3 casas. Por quê? A notação científica, basicamente, ela é pautada em quê? Os números, o primeiro número da notação científica, ele tem que estar entre 1 e 9. Não pode ter número 10, 11, 12 ou qualquer outro número que seja acima de 9. Então, por isso que é escrito 6,5. Vamos pegar agora, por exemplo, um número pequeno, 0,02. 0,02, agora eu tenho que andar com as casas da vírgula para a direita, ou seja, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2. Um outro exemplo, 0,006. Então, a mesma coisa, eu preciso andar com a vírgula para a direita. Então, eu ando quantas casas? 3 casas. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos pegar um outro exemplo agora, um número sem zeros. Por exemplo, 2.893. 2.893, ele possui quantos algarismos? 4. Mas ao total, para escrever em notação científica, eu tenho que deixar primeiro 2 e seguido de vírgula, 2,89. Então, é 2,89 vezes 10 elevado à terceira. Só que vai acontecer o seguinte, como é 2,893, o 3 ele é menor do que 5, então o número 9 ele não é arredondado para frente, ele permanece como sendo 9, então por isso que fica 2,89 vezes 10 elevado à terceira. 32.368. Nesse caso, vai ficar 3,24. Por que 24? Porque reparem só, 32.368. Porque o número que vem depois do 3 vem o 6. O 6 ele é maior do que 5, então nós temos que arredondar uma casa para frente. E como foram 4 casas que nós tivemos que andar, então ele vai ficar 3,24 vezes 10 elevado à quarta. Bom, estudando a notação científica, nós precisamos também entender o que significa ordem de grandeza. Então vamos pegar como que é escrito a ordem de grandeza. A ordem de grandeza vai representar o expoente do número. Mas só que vamos lá. Por exemplo, o 20.000 que eu havia dado exemplo. 20.000 é 2 vezes 10 elevado à quarta. Então a ordem de grandeza é 10 elevado à quarta. 6.500. 6,5 vezes 10 elevado à terceira. Então isso significa que a ordem de grandeza dele é o quê? Só que olha só, o segundo dígito, 6,5. O 5 ele está mais próximo do próximo número, que seria o 6, do que qualquer outra coisa. Então, como ele é maior, então a ordem de grandeza passa a ser 10 elevado à quarta. 0,02. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós permanecemos ele na mesma ordem de grandeza, que é 10 elevado a menos 2. 0,006, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 3. E aí? E a ordem de grandeza dele? Olha só, o 6 ele é maior do que 5. Pelo fato dele ser maior do que o 5, significa que eu tenho que aumentar um número na ordem de grandeza. Só que 0,006 era escrito como 6 vezes 10 elevado a menos 3. Mas só que a ordem de grandeza, como eu tenho que aumentar um número, então será 10 elevado a menos 2. Então era menos 3, mais 1 da ordem de grandeza fica menos 2. Os algarismos significativos, que são os algarismos que nós precisamos fazer o arredondamento ou a medida física, nós temos também uma seguinte regra. Não pode contar o quê? Quando o algarismo for seguido de uma potência de 10. 10 elevado a algum expoente, por exemplo, a terceira, a quarta, não é contado. E não pode ser contado também o zero colocado à esquerda. Então, por exemplo,
Vamos pegar um exercício aqui. Ó. Qual é o número de algarismos significativo nos números abaixo? Então, por exemplo, 7,20. Se é 7,20, quantos algarismos significativos nós temos? 3. Mesmo tendo o zero à direita, o zero é contado. O segundo exemplo, 275,6. Quantos algarismos significativos nós temos? 4 algarismos. Um terceiro exemplo, 0,00605. Bom, como nesse caso aí já aparecem zeros à esquerda, eles não são contados e é contado só o 6, o 0 e o 5, ou seja, o 605. Então dá o total de 3 algarismos significativos. 25,3. Se é 25,3, então o que nós temos que fazer? São 3 algarismos significativos, tá? 9,00. Olha só, mesmo tendo zeros à direita, os zeros são contados. Então 9,00 dá o total de 3 algarismos significativos. Agora vamos pegar aqui um outro exemplo, com notação científica. 2,87 vezes 10 elevado à quinta. O 10 elevado à quinta, ou seja, os 5 zeros que nós temos depois do 2,87, eles não serão contados. É contado só os 3 algarismos que estão colocados, ou seja, são os algarismos significativos, o 2, o 8 e o 7. 4,20 vezes 10 elevado ao quadrado. É a mesma coisa, também são 3 algarismos significativos. Mesmo que nós tivéssemos só um algarismo simples, por exemplo, 5 vezes 10 elevado à quarta, que representa 500.000, mesmo assim, olhando pela notação científica, só tem um único algarismo significativo, que é o 5, tá? Então, com isso, eu espero que tenha ficado claro a explicação do que significa algarismos significativos, tá? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, não deixe de acompanhar também as novas publicações que nós teremos no canal, tá? Muito obrigado.